A paz do Senhor, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe de uma forma tremenda e especial. Gostaria de pedir para os irmãos abrirem a vossa Bíblia, livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 13, 14. Livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 13, 14. Enquanto os irmãos procuram, gostaria de estender uma vez mais a minha gratidão a Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, e a tua benignidade dura para todo sempre em nossas vidas. Pastor Zias, que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, os obreiros que estão à minha retaguarda, que Deus em Cristo Jesus vos abençoe a vida de cada um de uma forma tremenda e especial. Noiva do Cordeiro, que Deus em Cristo Jesus os abençoe de uma forma tremenda especial. Trago uma saudação da minha congregação Getsemane, juntamente com a do nosso pastor Gideone Brito. Quem recebe? Glória a Deus. Todos acharam? Livro de Esther, capítulo de número 4, versículo de número 13. A seguir, assim diz a palavra do Senhor. Então Mardoqueu ordenou que se respondesse a Esther: não imagines que, estando na casa do rei, escaparás só tu entre todos os judeus? Pois se de todo te calares agora, de outra parte se levantará socorro e livramento para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis? Quem sabe se não foste elevada a rainha para tal tempo como esse? Podeis se sentar adorando e exaltando o santo nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, é notório, todos conhecem a história de Esther e como Deus operou sobre a sua vida. Esther é um livro magnífico. É o único livro da Bíblia onde o nome de Deus não é mencionado. E aonde é o único livro onde nós vemos a providência de Deus em meio ao silêncio, em meio ao desespero, em meio a uma circunstância difícil e desesperadora para o povo judeu. Esther é levada à rainha, logo depois Vaste rejeitar-se e comparecer ao rei. E nós vemos aqui uma mulher temente a Deus, uma mulher que sabe se posicionar em tempos de dificuldade. Esther, quando ela fica sabendo que o seu tio Mardoqueu, seu pai de criação, estava com os panos de cinzas, saco de cinza e cinzas na porta do palácio do rei, ela manda levar roupas para ele, para que ele se vestisse, pois até então ela não sabia a situação em que o seu povo estava passando, as circunstâncias que estavam para acontecer no meio do seu povo. E quando Mardoqueu entrega para ela o relatório, tudo que estava por vir, e pede para que ela intercede ao rei, e ela manda uma resposta dizendo: há 30 dias que o rei Assuero não manda eu ir ter com ele, eu não posso chegar lá de qualquer maneira, porque certamente eu morrerei. E ali nós vemos que ele manda uma resposta para ela dizendo: olha, talvez foi por esse tempo, para esse momento, para essa ocasião em que nosso povo, a nossa nação está passando, que Deus te levantou como rainha. Eu quero dizer para você nessa noite, que talvez a ocasião, a situação em que você está vivendo, ou presenciando, talvez seja para esse momento que Deus te posicionou em meio à tragédia, em meio à ruína, em meio à dificuldade.
para que você se posicione diante da presença dele e tome uma decisão de fé. Porque quando um homem e uma mulher se posiciona diante de Deus em meio às dificuldades, elevando completamente a sua fé em Cristo Jesus, o sobrenatural de Deus acontece no meio da tragédia. Nós vemos a nação de Israel se escondendo, com medo das afrontas de Golias. Há 40 dias afrontava a nação, mas não tinha ninguém que se posicionava. Saul, sem a presença do Espírito Santo, cheio de temor, não saía nem sequer da sua tenda. Mas diz um decreto: aquele que vencer esse homem, eu os livrarei de todo impostos. Aquele que tiver coragem e ousadia de encarar Golias, ele casará com a minha filha. Aí então chega um jovem chamado Davi, franzinho, mas cheio de autoridade e poder, que se sabe se posicionar em meio às dificuldades, porque já tinha encarado um leão, já tinha encarado um urso. O que Davi não sabia é que quando ele encarou o urso e o leão, Deus já o preparava para encarar aquele que amedrontava a sua nação, aquele que amedrontava o seu povo para que os desse o livramento. Talvez o diabo está à estreita, rodeando, esperando a oportunidade de estragar com o seu casamento, destruir a vida do teu filho, acabar com a sua vida conjugal, acabar com o seu trabalho, acabar com o seu convívio na sociedade. Talvez o inferno já tenha declarado a tua derrota, mas o que eles não sabem é que Deus já te posicionou para vencer no meio da dificuldade. Davi, quando ele chega, ele vê Golias, ele se levanta. Quem é esse incircunciso para ter coragem de encarar o povo de Deus? Enquanto o povo se amedrontava, ele se levanta com ousadia, ele se posiciona diante da presença de Deus, e ele vai para a batalha dizendo: tu vem contra mim, contra lança e escudo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O segredo para mim vencer não é em meu nome, o segredo para mim vencer a minha batalha é no nome daquele que é digno de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Esther, quando ela fica sabendo da situação, que Amã tinha induzido ao rei a destruir todos os judeus, ela toma uma decisão de fé, ela se posiciona, e ela, sabendo que não poderia chegar sem uma ordem, sem uma mão de Deus sobre a sua vida, sem que Deus estivesse com ela, ela diz: olha, durante 3 dias ninguém come, ninguém bebe, somente em jejum. É jejum e oração. É em jejum e oração no primeiro dia, é segundo em jejum e oração no segundo dia e no terceiro dia. Somente isso, para que a desse ela coragem de chegar diante do rei. Pois há momentos em que nossa fé exige coragem, mesmo em tempos de crises. Quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo de Deus me levou a lembrar
há uns anos atrás, quando eu chegava em casa todo drogado, bêbado, e eu deitava depois de uns dias sem aparecer em casa. Chegava em casa de madrugada, e enquanto eu deitava, eu acordava muitas das vezes com a minha mãe de joelho ao meu lado, com a mão na minha cabeça, dizendo: salva Jesus, repreende o demônio da vida dele, Jesus, salva Jesus, o meu filho. E eu batia na mão dela, falava: para com isso, mãe. E ela ficava em silêncio, e depois ela começava: salva Jesus, salva Jesus, repreende o diabo da vida dele, Jesus. Porque quando uma mulher se posiciona diante da presença de Deus e eleva a sua fé, algo sobrenatural acontece. Quando uma mãe chora e geme pelo seu filho, derramando lágrimas, clamando a Deus para que o livramento chegue na tua casa, o céu se abre, Deus manda a resposta. Nós vemos na vida, na Bíblia Sagrada, pessoas que se posicionaram, mulheres que tiveram coragem e ousadia diante de Deus, mulheres como Ruth, que o seu amor por Noemi era tão grande, tão extenso, que mesmo com a perca do seu marido, não se fez se abalar. Porque quando ela diz: eu vou embora, não tem mais nada para mim, Orfa segue, Ruth segue, mas vai um determinado tempo, ela fala: olha, volte para a sua família, volte para os seus deuses, porque eu não tenho nada, eu não tenho riqueza, eu não tenho aonde ficar direito, a minha vida está completamente acabada, eu não tenho mais marido, eu não tenho mais filhos, eu não tenho nada para vocês. Orfa chora, mas volta. Ruth permanece. E ela fala: volte, minha filha, volte, para que você se casa de novo. Ela diz: olha, aonde você dormir eu durmo, aonde você ficar eu fico, o seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Ela estava dizendo: eu estou contigo e não abro mão, ninguém vai retroceder aquilo que eu já decidi perante a tua presença. O tempo em que nós estamos vivendo é um tempo em que nós precisamos se colocar na presença de Deus e tomar uma posição, definir realmente quem eu sou diante de Cristo, aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Mas a minha vida é só sofrimento, a minha vida é só angústia, a minha vida é só luta, não tem ninguém por mim, não tem ninguém para me estender a mão. Mas o que você não consegue perceber, porque a sua visão está tão embaralhada com as lutas, com as dificuldades, é que você ainda continua de pé diante da presença de Deus. É o Espírito Santo dizendo: olha, eu ainda estou contigo, eu estou pegado na sua mão, eu não largo de você. É Deus te dizendo: no meio da dificuldade eu ainda te sustento. É Deus dizendo para você: no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade, eu ainda permaneço contigo. Se todos te abandonarem, eu ainda estou contigo. Se ninguém acredita em você, eu ainda acredito em você. Porque é necessário nós fazermos algo. É necessário nós tomarmos uma posição. O que mais me chama a atenção, a mulher Sírio-Fenícia, é que quando ela começa a gritar atrás de Jesus: Jesus, salva a minha filha,
Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela faz algo que não é comum. Ela faz algo que não é natural. Ela faz algo que ninguém tinha visto. Pois o desespero atacando, a necessidade dela era tanto, que ela não estava preocupada com a sociedade. Ela não estava preocupada com a cultura. Ela não estava preocupada do que iam dizer sobre dela. Mas o que ela tinha dentro do teu coração é: eu preciso me posicionar perante essa corrida. Se eu estou gritando, Jesus não para, mas eu vou alcançá-lo e ele vai me ouvir. Porque Jesus já tinha ouvido, mas Jesus continua. Jesus está em silêncio e ela gritando desesperada. Porque a necessidade de alcançar o milagre era tanto. A minha necessidade de alcançar a Deus é tanto, que eu não posso impedir que a sociedade me para. Eu não posso impedir que quem não acredita em mim impeça de eu alcançar o meu objetivo. Eu não posso impedir que ninguém pare a minha adoração, a minha fé, a minha decisão perante Deus, porque ninguém crê. Deus está dizendo para pessoas essa noite: você precisa se posicionar. Você precisa tomar uma decisão de fé. Porque quando você se posiciona, as pessoas vêm e te abalam e você desiste. Quando você toma uma decisão, as pessoas vêm e lançam uma palavra e você para. Assim você vai viver uma vida completamente fracassada, cheia de derrotas, porque você ainda não se posicionou diante do Senhor. E se você não se posicionar, não tem como Deus agir, não tem como Deus operar, não tem como Deus mandar resposta sobre a sua vida. Eu sempre uso a minha mãe como exemplo de fé. Porque se eu estou aqui hoje é porque Deus teve misericórdia através das suas orações. Todo dia eu oro dizendo que eu não sou digno de estar na presença de Deus, mas aí eu lembro que foi por mim que Ele morreu na cruz. Aí eu lembro que foi por mim que Ele se sacrificou. Que o seu amor é tão grande que perdoa as minhas imperfeições. O seu amor é tão grande que perdoa os meus erros. O seu amor é tão grande que Ele não mede esforços para me direcionar. Quando Deus me salvou, foi no dia de sábado, assim como ontem. 6 horas da manhã, amanheci na casa de um colega meu bebendo. Meu cunhado, 2 dias sem aparecer em casa. Mas quando uma pessoa resolve elevar a sua fé na oração, e ela põe todo o seu coração, todo o seu amor, as portas se abrem. Minha mãe estava numa campanha de oração 9 horas da noite. Tinha que crer que Deus já está agindo na tua casa. Quem aqui crê que antes de você estar aqui, Deus já tinha preparado o terreno? Pastor Osias, quando Deus me visitou foi 6 horas da manhã, e minha mãe ia para a igreja à noite, só 9 horas da noite. Amanheci o dia bebendo, e bebendo, para resumir. Mas não tinha feito nada. Não tinha feito o efeito do álcool, não tinha feito o efeito da droga, não tinha feito nada. Deu meia-noite. Cheguei na casa da minha irmã brava com meu cunhado, porque estava ruim. E ela falou: Mala, dorme, você está bebendo desde cedo. Eu falei para ela: eu não vou beber não, porque parece que eu não bebi nada. Mas naquele dia algo estava diferente em meu pensamento.
Eu falei, se eu amanhecer vivo ou amanhecer morto, não vai fazer diferença nenhuma. A minha mãe cuida, se consola na minha filha. E está tudo beleza. Que eu só estou fazendo hora extra no mundo, sem objetivo, sem fé, sem esperança. Tem pessoas na sua casa que está desse jeito. Tem pessoas da sua família que está desse jeito. Tem pessoas que estão esperando você tomar uma posição diante de Deus. Tem pessoas que estão esperando uma palavra de fé vindo diretamente de ti. Pessoas que estão conhecendo a sua história, vê a sua permanência diante da luta, vê a sua persistência diante da dificuldade, vê a tua fé elevada diante do Senhor e crê que no meio das dificuldades Ele ainda está operando. Vê que no meio da enfermidade você ainda está com fé, porque você crê que Ele está curando. Mas a vida dele está toda acabada, totalmente destruída. Eu me senti assim, cansado das drogas, alcoólatra, jurado de morte, não tinha nada para mim. Mas tinha uma mulher que estava determinada em ver Deus operar. Tinha uma mulher que estava determinada diante de Deus, ela orando na igreja à noite, o Espírito Santo toca no coração, e ela para tudo que estava intercedendo e começa a dizer, Senhor, eu não sei onde está o meu filho. Tem 2 dias que eu não vejo ele, mas eu quero que o Senhor vá de encontro com ele, e queima ele com fogo, e mostra que o Senhor é Deus, e que ele necessita de você. É você quebrar completamente o protocolo para que o Espírito Santo de Deus opere na sua vida. A mulher Sirofenícia, ela tinha feito isso. Ela quebrou o protocolo, ela quebrou as regras, porque a necessidade do milagre na tua casa era tanto que importava somente Jesus. Ela só queria Jesus. Ela só buscava Jesus. Ela só gritava Jesus. Somente Jesus. Nada mais do que Jesus. Aí eu passei em frente de uma igreja, mercado 7 de setembro. Botequinho do lado. Tinha uma igreja de assim. Somente uma igreja tinha naquele tempo, em 2017. Passei em frente da igreja, uma vigília, os crentes orando, louvando, e eu falei, esse povo é tudo doido. Numa hora dessa na igreja, sem fazer nada, ao invés de estar em casa, e o atribulado aqui, usado pelo demônio, indo para uma boca de fumo. Porque a bebida não resolveu, eu falei, então o jeito é usar droga. Vou ficar muito doido e eu vou para esse forró. Mas só que já tinha notícias, no dia que você pisar o pé aqui eu te mato, e nós jogamos você na represa. Mas Deus naquele dia frustrou completamente os planos do diabo. Eu quero dizer uma coisa para você, a sentença de Satanás pode ter caído sobre a sua casa, mas se você crê nessa noite, Deus está decretando vida, Deus está decretando vitória, Deus está decretando restauração. Estava tudo sendo amargo. Parei no boteco porque tinha uns amigos meus lá, e eu falei, vou tomar um aí. Mas eu não conseguia nem sequer mais ouvir a música dentro do boteco. Eu só ouvia glória, louvor, e aquilo me incomodava, e quanto mais incomodava, mais vinha na minha mente para mim sair dali, e eu não conseguia mais sair daquele lugar. Aí chegou um rapaz que eu tinha usado droga com ele, ele falou, neguinho, eu tenho uma ali que é boa, eu acabei de pegar, vamos lá. Eu falei, calma, senta aqui mais vamos tomar. Chegou um rapaz perto de nós e falou, olha, tem alguém lá que conversou com a minha mulher, e eu já estou meio brabo, vocês me ajudam a bater nele. Eu já puxei a cadeira, falei, se quiser eu já dou agora.
Outro estava do meu lado, estava armado, mostrou a faca para ele, se você quiser, nós já dá um jeitinho agora. Porque o mundo não tem amor. O mundo não tem compaixão. O objetivo de Amã era destruir Mardoqueu, era destruir a nação de Israel. Porque o ódio era tanto, o rancor era tanto, a ira era tanto, que ele decretou: é para matar, destruir, é para exterminar, não é para sobrar ninguém. Esse é o ódio do diabo que tem para o povo de Deus. Esse é o ódio que o diabo tem pela humanidade. É por isso que ele lança nos vícios, é por isso que ele impacta todo no mundo da bebedeira, no mundo da prostituição, no mundo das drogas, porque ele sabe que a vida deles está na palma da tua mão e a qualquer momento ele pode exterminar. Naquele dia minha vida estava na palma da mão de Satanás. Mas Deus falou para sua mãe que você só ia na igreja no dia que Deus viesse te buscar. Você só está aqui hoje porque eu fui te buscar. Naquele momento eu abri meus olhos e eu me prostrei perante aquele que vive e reina para todo sempre. Quando eu contei para os meus amigos, ninguém acreditou, zombaram de mim. Você estava bêbado, você estava drogado. Eu não dou uma semana, eu não dou 15, eu não dou um mês. E para a glória do Senhor, já tem 8 anos que eu estou para a presença dEle. Eu vim aqui hoje para aumentar a sua fé e dizer para você: a tua posição vai mudar a história da tua casa. A posição que você toma diante do Senhor vai mudar a sua história. Deus está querendo que você faça algo que ninguém faz. Deus quer te levantar para você fazer algo que ninguém ainda teve coragem. Ela se levanta. Quando ela se levanta, ela vai até o rei. Era beleza, era. O rei era apaixonado por ela, era. Mas quem estava com ela não era a beleza, não era a formosura, não era a sua posição que fez ela ser tão agradável aos olhos do
Senhor, foi a presença do Espírito Santo que estava sobre a sua vida. Porque quando ele a viu, ele ergueu o cedro. E quando ele ergue o cedro, naquele momento, Deus já estava dizendo para o povo de Israel: a vitória está decretada. O que você não está entendendo é o que está te mantendo de pé. O que está te mantendo de pé diante do Senhor é uma promessa que Ele tem sobre a sua vida. A minha mãe, ela tinha tanta ousadia na presença do Senhor que no dia que eu quebrei a perna, eu estava no mundo, ela chegou no hospital gemendo de dor, chorando. Ela olhou na minha cara e falou: tá vendo? Eu não te falei? Deus falou para mim. Se você não vir pelo amor, você vai vir pela dor. E Jesus já está apertando. E eu todo sofrimento, arranhado, quebrado. E ela com toda ousadia na presença do Senhor. Porque quando nós se posiciona com fé, nós permanece firme. Nós nos colocamos de pé diante da dificuldade. Me mostra na Bíblia todo momento de situação que o povo passou, Deus sempre levantou alguém. Em toda dificuldade que a nação de Israel passou, Deus sempre levantou alguém para fazer algo, para libertar, para direcionar, para guiar. Quando não tinha mais ninguém, uma mulher se posiciona perante ao Senhor. O anjo aparece a Maria dizendo: olha, Deus tem uma missão para você. Você foi agraciada por Deus. Ela falou: eu aceito. Ela falou: eu aceito. Que se cumpra em mim segundo a palavra de Deus. Ela não se importou com o que iriam dizer dela, porque até mesmo aquele que estava prometido para ela, José, queria abandoná-la. A importância dela era fazer a vontade de Deus. A necessidade dela era fazer a vontade do Senhor. Se nós parar agora, quem vai fazer a obra de Deus? Se eu desistir da minha casa agora, quem livrará? Mas do que eu disse para Esther, quem livrará? Quem nos libertará? Deus está dizendo: é hora de você se posicionar na tua casa. É hora se você se posicionar no meio da tua família. Se só tem você, então levanta com toda a autoridade do Senhor e declara a vitória. Se não tem mais ninguém por você, não se preocupa, que o Senhor está contigo. E Amã se comemora tanto, que tudo girava ao seu favor. Estava tudo certo. Estava dando tudo certo para ele. Mas a nação estava sofrendo, a nação estava angustiada, a nação estava perplexa. Mas o povo estava se refugiando em Deus. Porque tem vezes que nós não temos força para lutar. Tem vezes, pastores, que nós parecemos que não conseguiríamos erguer a cabeça, irmão Hélio. Porque parece que a circunstância é difícil demais e não conseguimos encontrar uma saída.
Mas quando nós se refugiamos no Senhor, Ele abre uma porta de escape. É como diz o salmista no Salmo de número 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi ao Senhor, é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele, só nele confiarei. Porque Ele te levará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A tua verdade é um escudo em broquel. Não temerás o espanto noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola meu dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio, porque tu fizeste do Senhor o teu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à tua tenda, porque Ele é o seu Deus. E Paulo ainda exorta a igreja de Romanos dizendo: olha só, não se preocupa com as tribulações. Eu sei que todo dia nós somos entregues como ovelha muda ao matadouro, mas eu tenho uma palavra de fé para dizer para vocês. No capítulo 8 de Romanos ele diz: mas em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem alguma altura, nem a profundidade, nenhuma outra criatura nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Hebreus ele diz que assim com ousadia nós vamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei mal algum. O que me pode fazer o homem? Em Isaías 41, versículo 13, ele vai mais profundo ainda. Ele diz: porque eu, o Senhor, o teu Deus, te pego pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Deus está dizendo para você essa noite: eu vou pegar na tua mão, eu vou te levantar no meio da tua casa, no meio da sociedade. Somente se posiciona, põe sobre os pés. Quero encerrar. O Senhor está dizendo para você essa noite: não se preocupa, porque eu estou contigo. Já foi cantado, Ele está no barco. E se Ele está no barco, não tem preocupação, não tem tempestade, não tem vento que pode parar o agir de Deus sobre a sua vida. Eu vim aqui hoje para profetizar para você, dizendo: vai ter vida na tua casa, vai ter restauração na tua família. Se prepara para o agir de Deus, se prepara para a promessa de Deus, vai se cumprir na sua vida. Somente crê nele. Foi da mesma maneira que Deus agiu na vida do povo de Deus sobre Esther. Da mesma maneira que Deus da mesma maneira que Deus usou Esther, através da sua posição, através da sua fé, através da sua coragem e ousadia, Deus vai começar a operar na sua história. Talvez o inferno já tenha decretado, talvez o inferno já está comemorando. Está sem força, está desabalada, totalmente abalada, está desamparada. Mas o que ele não sabe é que o Senhor dos Senhores está contigo. Enquanto operando Ele, quem impedirá? Naquela noite de sábado, 2 horas da manhã, tudo que vinha na minha cabeça é dizendo: sai daí, você precisa sair. Você precisa sair daí, aqui não é o seu lugar, sai daí.
O diabo, hoje em dia eu entendo que o diabo estava trabalhando na minha mente, dizendo: olha, tem algo para acontecer e você não pode ficar aqui. Mas o que ele não sabia é que Deus já estava operando através da minha mãe na minha vida. E assim como Deus operou na minha vida, vai começar a operar na tua. Vai começar a levantar o seu filho. Vai começar a libertar o seu marido. Vai começar a libertar a tua casa. Porque Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. E operando Ele, quem impedirá? Eu quero fazer um convite para você nessa noite. Você que ouviu a palavra do Senhor, Deus está dizendo para você: é hora de você se posicionar. Se você está aqui dentro, é porque você é crente. Você crê num Deus que é sobre todas as coisas. E eu te convido você nessa noite para dar um passo de fé, para você tomar uma decisão diante do Senhor. Eu convido você para erguer a tua mão ou vir aqui na frente e aceitar a Jesus como o suficiente Salvador da sua alma. O Espírito Santo de Deus me dizendo: tem pessoas aqui que necessitam dele. Ele quer operar, ele quer trabalhar, mas você precisa tomar uma posição. Cadê você nessa noite? Dá um sinalzinho com a sua mão, eu quero orar por você. Cadê você nessa noite que necessita? Até quando você vai viver nessa vida? É preciso você tomar um passo de fé e deixar Deus operar na tua vida. Deixar Deus operar na sua história. Cadê você nessa noite? Não tem ninguém? Não tem ninguém? Que Deus em Cristo Jesus possa dar uma nova oportunidade. Eu quero orar por você. Posso, pastor? Passa só um minuto. Vem aqui na frente, você que pode. Eu quero orar por você nessa noite. Você que precisa de um milagre. Você que precisa de uma cura. Venha, em nome de Jesus. A hora não me espera, eu tenho que entregar em 2 minutos. Vem rápido, rápido, rápido. Faça como uma mulher fenícia. Vem correndo, vem com pressa, vem gritando, vem clamando, vem chorando, vem gemendo. Mas venha. Venha com fé que operando Ele, quem impedirá sobre a sua história? Você que necessita de uma resposta de Deus, venha, Deus quer fazer algo na sua vida essa noite. Você que quer ser batizado com o Espírito Santo, já começa a dar glória, porque Ele está presente nessa noite. E eu estou sentindo um renovo de Deus essa noite. Se você crê, adore a Ele. Taramassuriande Caramasséria, Lamassebiande Caramassúria. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu te apresento a tua igreja, meu Pai, sobre a tua presença. O Senhor sabe da angústia, o Senhor sabe, meu Pai, das enfermidades, o Senhor sabe das dificuldades, meu Pai. Mas eu te peço nessa noite, Senhor, que o Senhor derrama a tua glória, que o Senhor derrama o renovo, Senhor, em nome de Jesus. E repreenda, meu Pai, toda a tristeza, toda a angústia, meu Pai, toda a dor, todo machucado. Renova nessa noite, Espírito Santo, em nome de Jesus. Tenha liberdade, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, o Senhor sabe, Senhor, da dificuldade. Às vezes parece que está tudo bem, mas não está. Parece que as coisas estão dando errado. Não está saindo do jeito que era para sair. Eu pego essa noite, meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor quebra agora, Senhor, esse laço de maldição, meu Pai, que foi lançado sobre essa vida. O Senhor repreenda agora, Senhor, todo mal, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Que toda obra maligna, Senhor, venha cair por terra e seu nome seja exaltado para todo sempre. Meu Deus, dá força para essa mulher, meu Pai, em nome de Jesus. Não consegue achar uma porta, não consegue achar uma esperança.
Mas tudo, Pai, que resta para ela, Senhor, é um pingo de fé. E eu te peço, meu Pai, que nessa noite o Senhor venha renovar ela na tua presença. Que ela venha ser cheio de ti, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor entra na tua casa, entra na tua família, restaura, Senhor, aquilo que o diabo tentou destruir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, renova, derrama a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Que os teus projetos venham se cumprir, Senhor, sobre a vida do meu amigo Reginaldo. O Senhor sabe das dificuldades que ele está passando, meu Pai. Mas eu quero te pedir agora, Senhor, uma nova autoridade, mais ousadia na tua presença. O teu poder se manifesta sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio, seja cheio, seja cheio, seja cheio, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus Cristo.